Sou Ademir Ribeiro do Amaral, curso Licenciatura em Educação do Campo no Polo de Três Passos, na Universidade Federal de Pelotas. Este vídeo tem como finalidade relatar o estágio em Educação Infantil no eixo de Investigação e Ação em Escola Pública 2. Realizei meu estágio na Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho, no interior de Tuparandi. O meu projeto foi com o tema de alimentação saudável. Desde o primeiro dia que comecemos a discutir a possibilidade de fazer estágio nessa escola, conhecendo a realidade um pouco da escola, onde que tem uma educação do campo voltada à realidade, voltada a discutir o entorno também da comunidade escolar, demonstrei a possibilidade, junto com a direção, com os professores, de trabalhar esse aspecto da alimentação. Quando comecei a elaborar meu projeto de estágio, fui também orientado em primeiro momento pela professora Raquel, aonde primeiro escrito que tinha escrito sobre alimentação. Aí a professora comentou então na possibilidade de eu colocar outro tema junto, então coloquei alimentação saudável. Foi aonde que consegui então trabalhar uma possibilidade maior. O estágio aconteceu no pré-escola, né? Com um pré de 4 e de 5 anos. Eu fui, a turma era, a professora regente era Elisana Parussolo, né? Aonde que contribuiu muito para que eu pudesse também desenvolver esses trabalhos. Isso aconteceu no turno da tarde, né? O meu objetivo principal, né, digamos assim, nessa era discutir um pouco como é que se dá a alimentação escolar nas famílias, como é que nós podemos contribuir para que seja melhorada, como é que podemos desenvolver bons hábitos alimentares e através também dessa possibilidade de construir alimentação com qualidade, com produção orgânica e também no aprendizagem dos alunos para a sua vida cotidiana, né? Então um pouco dessa possibilidade que fui trabalhando no decorrer do meu estágio. Meu estágio aconteceu do dia 30 de setembro a 7 de novembro, 25 turnos, onde trabalhei com essa temática principal. Conhecendo a escola, a comunidade onde fui fazer o estágio, é uma comunidade que tem uma grande cultura italiana, onde trabalham com agricultura familiar, com produção de uva, produção de suco, produção de vinho para consumo familiar. Então, falar de alimentação saudável também para esse conjunto de turmas e famílias é importante, porque também tem uma construção das colônias na região. Então, nessa possibilidade que também comecei a trabalhar. Essa temática me facilitou também no decorrer do estágio de 5 turnos, onde fui trabalhando com eles, uma possibilidade então de onde que eu ia introduzindo os trabalhos, onde que eu ia trabalhando com letras, com som, também eu ia trazendo então essa contribuição de alimentação. Quando discutia a letra do M, introduzia a letra do M, então levei também as frutas de morango. Quando retomamos a letra B, levamos banana, a letra L trabalhei com laranja, e assim partilhava com a turma, e foram então, no decorrer do tempo, fomos trabalhando nessa possibilidade. Os fatos mais marcantes assim que trabalhei comigo no meu estágio foi o engajamento da turma com o tema e também com a compreensão desse debate sobre essa construção de hábito alimentar. Quando comecei a conhecer a escola e ia desenvolver o meu estágio lá, eu fui visitar a turma várias vezes e escolas então para poder acertar detalhes dos trabalhos. Então a professora também foi introduzindo na turma, dizendo, daqui uns dias o professor Ademir vai fazer estágio conosco. Foi conhecendo, visitei eles várias vezes, para quebrar um pouco também essa fato de eu, professor, também chegar a trabalhar com a turma.
E então quando cheguei a turma já tinha uma acolhida boa comigo, conhecia a turminha, eram 19 alunos, né? Tudo em torno do meio rural, então fomos trabalhando com eles com essa dimensão. Então esses fatos assim que levaram a tornar meu estágio também bem significativo e com muito envolvimento. Então quando eu fui desenvolvendo os trabalhos, eles também foram gostando, quando eu levava fruta, então e nós desenhava depois, ou contava a história daquela fruta, eles também aprendiam e levavam isso no cotidiano deles depois. Diziam, não, ó, a fruta do morango tem pintas de preto, temos que pintar também o verde, ele é mais grande, ele é mais pequeno, ele tem sabor. Então esse envolvimento para eles foi que me marcou bastante, assim, essa vontade deles aprender também com essa possibilidade de alimentação saudável. O outro fato marcante que foi também foi o envolvimento de apego, eles comigo, com o professor. Quando eu chegava, já eles me encontravam, diziam, hoje vamos trabalhar o quê, professor? Qual é a letra que nós vamos aprender? Que fruta que nós vamos entender hoje? Eu gosto, eu não gosto, eu tenho em casa, não tenho. Então, já desde o início da aula já tinha pergunta, nós tínhamos rodinha de conversa alguns dias, e eles contavam também, eu sempre trazia esse debate, né, para discutir a alimentação saudável. E no decorrer então dos 25 turnos de estágio, isso foi presente na minha perspectiva. Também introduzi alguns dias algumas histórias, né, de fruta, a história dos 3 porquinhos ecológicos. Então eles gostaram, eles também desenhavam depois, faziam verdadeiramente umas obras de arte do trabalho deles no dia a dia. Então eu gostei muito também, assim, e também trabalhamos muito essa compreensão de valores, de cooperação, de solidariedade, e isso demonstrou, assim, nos 25 turnos deles um crescimento muito grande nessa perspectiva. Tinha alguns alunos que tinham uma atenção especial, nós conversamos muito com a professora para que eles também pudessem chegar ao final do ano com um bom crescimento, aprendendo a elaborar o seu nome, conhecendo as letras. Então isso fui dedicando também, e assim foi bem satisfatória o trabalho do crescimento deles. Em 25 turnos, assim, pude ver também esse crescimento grande deles nessa perspectiva. Fatos assim mais negativos com relação ao estágio não tive, né? Não tive fato negativo, embora sempre que a gente no iniciar o estágio é um desafio para mim, que não fui professor, não sou professor ainda, né? As primeiras semanas a gente fica com mais dificuldade, não sabe como é que trabalha muito bem ainda, como é que vai se dar a metodologia, mas seguia uma orientação lógica, elaborava meus planos de aula já com essa possibilidade e assim, executei eles tal como tinha planejado. Isso me facilitou bastante também nessa orientação. Então a professora Raquel, que corrigiu os primeiros planos meus, sempre me orientou nessa perspectiva e de fato executei. Então isso me deu condições de pensar um pouco essa possibilidade de não ter problema na situação de depois de ficar algumas coisas que não conseguisse passar. Então isso foi importante para mim, também seguir um roteiro estabelecido, sempre me dediquei e construí a possibilidade de fazer isso, porque também acredito nessa compreensão. A educação no campo merece também professores esforçados, professores dedicados, que pensem o processo, de que tenham responsabilidade com a formação dos alunos. Então fiz o máximo nessa perspectiva também, e também sempre discutia com os professores que já têm vivência lá, com a diretora local, né? E que então isso no decorrer dos dias também fui superando e fui crescendo no estágio final. Também na perspectiva de crescimento, na troca com a turma, isso também ajuda, né? Ir a 3 passos, nós trocávamos informação, como é que estava se dando o estágio, trocava. Na parte final do meu estágio, os últimos 4 na verdade, né, blocos de planos de aula, a professora Tainara me ajudou muito nessa perspectiva também, corrigindo, orientando a minha metodologia, e isso facilitou também um pouco, me deixou um pouco com mais segurança também para enfrentar no dia a dia
o conteúdo, os debates com a turma muito mais na questão metodológica, porque a possibilidade de trabalhar, isso eu já tinha presente e já tinha compreendido com uma grande possibilidade e um desafio para mim. Acredito eu que como professor de educação do campo, essas vivências são fundamentais nos estágios nossos para que a gente possa crescer nessa possibilidade. Então foi um momento assim muito bom, muito gratificante para mim, nessa perspectiva de estudar, de sentar com eles, de orientar, de compreender o seu processo. Então gostei muito dessa perspectiva, principalmente nessas questões de educação do campo, como é que isso se dá, como é que podemos colocar em prática aquilo que a gente vem discutindo em sala de aula também, porque é importante para nós também vivenciar isso que a gente tem discutido no longo do curso, também colocar em prática isso na sala de aula. Os autores que mais tenho fundamentar as minhas ações e as minhas reflexões para o estágio, então foi Paulo Freire, né? Que eu já tenho estudado também, compreendido, venho estudando no longo da minha história de estudante. Moacir Gadotti foi o pensador que eu estudei, então gostei muito também. Carlos Rodrigues Brandão, nessa possibilidade de discutir educação ambiental. Lúcia Soares também na questão da educação ambiental. E também duas professoras que pude, em minha trajetória de ensino médio, ter tido aula com elas, que discutem bastante educação do campo, que é a Roseli Caludarte e a Conceição Paluto. Então são professores que no longo do tempo vêm discutindo essa questão da educação. E também a nossos professores de Tantavani, como a Rose e outros professores que têm contribuído nesse debate de educação do campo, aonde a gente, em sala de aula também, à distância, a gente tem discutido esses temas e contribuído com isso. Em consideração final, não posso deixar de agradecer a Raquel, né, como orientadora, como quem corrigiu meus trabalhos de início, me orientou muito. A professora Tainara Quintana, então, que veio nessa fase mais final, que me deu uma contribuição muito grande, um crescimento, né. A direção da escola, né, onde a professora Fabiane, que também todo dia estava lá discutindo com nós, compreendendo, vendo a dificuldade que tinha. A professora regente, né, a Elisana Parosolo, que me contribuiu muito, me deixando muita vontade, também discutindo, sentando cada final de aula para ver o dia que nós íamos trabalhar, como é que ia ser amanhã. Então isso é importante para a gente também, porque traz um pouco de segurança. Também a turma, né, de Trespaça, onde que nós discutia bastante como é que estava, trocava informação, trocava experiências. Em especial também a tutora Reni, né, que nos ajuda no dia a dia e também nos traz uma segurança e nos passa tranquilidade também nesses momentos que são importantes para nós, de aluno, de estagiário que está começando a sua vida também como professor. Muito obrigado a todos.